E hoje, de maneira muito alegre, muito satisfeito, nós vamos trazer o tema O Ser Consciente, com o nosso irmão Cláudio Sinotti, que é terapeuta junguiano, membro do Centro Espírita Caminho de Redenção de Salvador, Bahia. E vamos ter a alegria também de ter a nossa irmã Célia Kiel, que é trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis, que vai nos trazer duas atrações musicais que eu quero que ela anuncie. Célia, seja bem-vinda. Então, eu vou apresentar duas músicas de minha autoria. Chama Homenagem a Leon Denis e a outra chama-se Universo. Foi lá em Paris, na Cidade Luz, que ele escolheu filosofar sobre Jesus. Denis, sua obra já chegou aqui, floresceu, quando a comunidade nasceu. Aqui encontro a paz, aqui encontro amor, estudo o Evangelho, canto hinos de louvor, conforto espiritual também encontro aqui, na casa fraternal do bom Leon Denis, filósofo do céu, amigo e protetor, que acolhe nossas preces como bom trabalhador. Denis, sua obra já chegou aqui, floresceu, quando a comunidade nasceu. Que beleza, Célia. Maravilha. Obrigada. Mergulhado no lago da ilusão, acreditava tudo compreender, imaginando o mundo reduzido à matéria, ansiando por novos horizontes, busquei ver um mundo mais além e saí com medo, frio e fome, explorando, trabalhando. Quanto mais eu caminhava, a certeza do porvir ia se concretizando, quis voltar e conseguir contar a todos a grandeza do infinito, desvendada em toda parte, mas ninguém acreditou. Com confiança, vive só mais prosseguir, encontrando em Jesus o caminho a seguir. Quanto mais eu caminhava, a certeza do porvir ia se concretizando,
quis voltar e conseguir contar a todos a grandeza do infinito, desvendada em toda parte, mas ninguém acreditou. Com confiança e vi só mais prosseguir, encontrando em Jesus o caminho a seguir. Obrigado, Célia. Parabéns, que coisa mais linda sua arte. Eu queria bater palma para você a noite toda. Muito obrigado que você possa estar conosco mais vezes, trazendo a sua alegria, trazendo a sua vibração positiva. Depois desse momento de harmonização tão intenso, tão lindo, meu irmão Cláudio, seja bem-vindo uma vez mais. Muito obrigado pela sua disponibilidade e que você possa, você já está em nosso coração, mas possa permanecer nele, tá? Como um bom capixaba que já é. Seja bem-vindo. Muito obrigado, José Luiz, né? Obrigado a toda a equipe da capelania, o seu convite amoroso, pelo carinho que tiveram durante todo esse processo. Agradecer a Célia pelas lindas canções que sempre criam uma harmonia para as nossas reflexões. E como foi profunda a mensagem inicial que a nossa Ellen trouxe, falando justamente do olhar. Olhai. Porque não basta olhar com os olhos da matéria. É preciso habilitar-se para enxergar, para ver, para perceber, porque a natureza humana, ela nos possibilita, além de um olhar material, o entrar em contato com o sentido das coisas. E isso, de certa forma, é falar da nossa capacidade e condição de seres conscientes. Porque é justamente a possibilidade da consciência que nos traz a possibilidade de olhar e entrar em contato com aquilo que olhamos, traduzir um significado, além das importantes atitudes de vigiar e orar, que conduzem o ser humano a mais profundas reflexões em torno da vida, em torno do significado da vida, em torno do nosso papel e do sentido existencial que estamos encarnados aqui, nesse momento grave do planeta Terra. Vivemos um momento muito grave. Milhões de pessoas partiram através do fenômeno da desencarnação. Alguns de forma natural, outros talvez por negligência, mas de qualquer forma, tudo isso que acontece no nosso planeta deve nos fazer refletir a respeito desse fenômeno da vida. E por isso a importância de refletirmos sobre o ser consciente que nós somos. Qual é a função da nossa consciência? Qual a importância de sermos conscientes a respeito da vida para estabelecermos reflexões mais profundas do próprio papel da consciência? E, por sincronicidade, foi citado aqui o nobre Leon Denis. Leon Denis, que nos brinda com a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, proporcionando reflexões profundas a respeito da vida e do próprio desenvolvimento da consciência. Em uma das frases dessa obra excelente, ele nos apresenta que na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. É como se todo o processo de evolução, de certa forma, nos conectasse com uma profunda jornada. Desde as formas inconscientes, ali estava presente o princípio da vida, o princípio da inteligência. Ali na planta, mas antes disso, no próprio mineral, já dormitava parte do nosso ser que iria fazer essa excelente jornada da vida. Mas, chegando no reino animal,
os instintos começam a movimentar a nossa jornada, a abrir um campo de inúmeras possibilidades, para que no humano nós acordássemos. Mas não basta acordar para a vida, não basta viver de forma automática. É preciso conhecer-se. E conhecer a si mesmo exige um trabalho, exige um esforço quase diário, como nos propõe o próprio Agostinho em O Livro dos Espíritos. É um esforço diário de olhar para o próprio comportamento, atentar para esse comportamento, observar, analisar, fazer uma autocrítica, mas também mobilizar atitudes transformadoras para que nós não venhamos a repetir comportamentos inadequados que não nos conduzem ao patamar da consciência. Por isso, o ser que passa a se conhecer começa a se possuir no sentido de poder, de alguma forma, administrar as próprias emoções e tornar-se consciente. Nós não controlamos totalmente as nossas emoções. Às vezes sentimos medo, sem querer sentir medo. É natural sentir medo, é uma emoção. Às vezes sentimos raiva, e também é natural sentir raiva. Mas como já dizia Pitágoras, o problema não é sentir raiva. O problema é canalizar a raiva da maneira certa, na intensidade certa, para que ela não se transforme num processo destrutivo para o outro e, ao mesmo tempo, autodestrutivo. Por isso, o processo de consciência é uma conquista. Tornar-se consciente é uma conquista. E nós observamos no nosso próprio cérebro as etapas da evolução que ficaram gravadas no nosso próprio organismo material, como uma reprodução desse organismo espiritual que transitou pela vida nas diversas etapas. Na década de 1960, o estudioso neurologista, cientista Robert Deropp, ele fez um estudo a respeito dos níveis de consciência e verificou que o nosso cérebro também, ao mesmo tempo, marcava essa evolução em 3 camadas que se sucediam no nosso cérebro. Ele observou que a base do cérebro, o chamado cérebro reptiliano, é onde estão localizados os necessários comandos para a vida. Eles controlam o sono e a vigília, a respiração e a temperatura, os movimentos automáticos básicos e as sensações. Apareceu há cerca de 1/4 de bilhões de anos. E nós verificamos que, nada obstante nos considerarmos na era pré-moderna, pós-moderna, quantas pessoas ainda acessam de forma intensa o seu cérebro reptiliano? Apenas reagem, como fazem os répteis, porque os répteis, eles não detêm emoções. É o funcionamento que nós chamamos ligado, desligado, on-off. Então é a resposta automática, é aquela resposta impulsiva, que apenas quando se sente ameaçada, age ou reage perante essa ameaça. Mas essa foi uma conquista do nosso caminhar evolutivo. Caminhar evolutivo que não parou por aí, porque numa segunda camada nós encontramos o chamado cérebro mamífero, incluindo a glândula pituitária, que promove a sobrevivência e coordena os movimentos. Controla em grande parte as emoções e, ao mesmo tempo, atua na interação com o mundo social. Apareceu há não mais que 150 milhões de anos. E nessa jornada que nós vamos fazendo rapidamente, mas que o processo evolutivo levou milhões de anos para fazer, nós vamos vendo essas camadas que se sucedem no cérebro humano, demonstrando a conquista que foi feita passo a passo. Os animais já começam a ter uma vivência
emocional, a ter uma construção social, ainda que rudimentar, mas ainda não têm a capacidade de se tornarem conscientes. O animal não consegue olhar no espelho e se propor a melhorar o próprio comportamento, embora vejamos belos exemplos do que é capaz a natureza humana, do que é capaz essa pulsão divina que existe em nós e que vai transitando nesses diversos patamares da evolução humana. Evolução humana que não parou por aí, porque sucedendo ao cérebro reptiliano e ao cérebro mamífero, encontramos o cérebro primitivo, não no sentido de atrasado, mas de primeiro, ou neocórtex, que controla as funções cerebrais superiores, como o raciocínio e a linguagem. Responsável também pelas associações, pensamento abstrato e a capacidade de planejamento, além de nos permitir responder a novos desafios. Surgiu há algumas dezenas de milhões de anos e aprimorou-se com os seres humanos. E nós verificamos que até mesmo a ciência demonstra a grandeza da vida, demonstra a grandeza do processo evolutivo. É como se a natureza tivesse caminhado conosco até certa etapa, e a partir do momento em que podemos nos tornar conscientes de nós mesmos, caminhássemos ao lado da natureza, agora dando os passos com o nosso livre arbítrio. Temos em nós uma pulsão que nos impulsiona à plenitude, mas devemos fazer isso através do livre arbítrio, porque já possuímos a inteligência, já possuímos as funções que podem nos conectar com o divino de forma intensa. Mas por conta do livre-arbítrio, nem sempre transitamos num caminho fácil ou num caminho harmônico com a nossa própria natureza. E o interessante é que antes mesmo que a ciência apresentasse a hipótese ou a teoria do cérebro trino ou triuno, encontramos na obra No Mundo Maior, de André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, que foi lançado no ano de 1947, a seguinte observação, quando fala do cérebro. Num deles mora um hábito e o automatismo, no outro residem o esforço e a vontade, e no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos desse modo nos 3 andares, olhem que curioso, os 3 andares do cérebro, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos em nós mesmos, o passado, o presente e o futuro. Isso prova, de certa forma, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Toda a nossa caminhada evolutiva fica gravada em nosso organismo espiritual e que, de certa forma, se traduz também em nosso organismo material, o próprio cérebro. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, posteriormente iria estudar isso quando apresentou o conceito de inconsciente coletivo, percebendo que toda a trajetória da humanidade, de certa forma, encontrava-se gravada em cada ser humano, que por isso mesmo, quando nascia, não era uma tábula rasa ou uma folha em branco, porque trazia os seus conteúdos. E na tradução de Joana de Ângeles, isso significa que cada um traz em si a herança das suas vidas antecedentes, toda a caminhada da humanidade. Na obra Em Busca da Verdade, a benfeitora Joana de Ângeles nos chama a atenção a respeito dessa aparelhagem magnífica que nós temos. Essa aparelhagem sem similar é ativada por sistemas especiais, emissoras de energias, que procedem da mente, circulando em todo o organismo. Mente que, por sua vez,
é instrumento de manifestação do Espírito, quer consciente ou não, da sua existência e significado. Ou seja, o Espírito é que emite a onda mental que atinge o cérebro. Mesmo que algumas vezes esse cérebro, por uma razão ou outra, não consiga reproduzir fielmente todo o conteúdo que o Espírito emana. Mas isso nos chama a atenção que devemos cuidar da vida. Devemos aprender a olhar, a vigiar, a orar, mas também a agir. Nesses tempos tão desafiadores em que a vida nos conclama, olhar para essa constituição divina, saber que a natureza trabalhou durante eras, durante milhões, bilhões de anos, para que chegássemos aqui, hoje, com essa possibilidade que nós temos de inteligência, que se manifesta nos mais diversos campos de atuação humana. Por exemplo, que maravilha a tecnologia quando bem utilizada, podendo nos conectar nesse momento em que nos é solicitado um distanciamento presencial por conta da circunstância que vivemos, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia que pode ser utilizada para nos aproximar. Mas, enquanto não encontra seres conscientes, serve para separar, para distrair somente, mas não para chamar a atenção do nosso papel enquanto humanos nessa jornada, enquanto seres espirituais nessa jornada material, e que por isso mesmo deve ser muito bem cuidada, deve ser muito bem olhada e observada, para que as nossas atitudes, de certa forma, correspondam com todo o esforço que a natureza fez para que nós chegássemos até aqui. Porque, saindo do instinto e dos seus impulsos automáticos, a inteligência desabrochou e surgiu o discernimento. Logo, a razão pôde identificar os objetivos existenciais, compreendendo as diversas funções que lhe dizem respeito e logrando o voo da imaginação em torno de algumas questões de difíceis significados, alcançando quase as abstrações, saindo dos instintos, ou seja, indo além do nosso cérebro reptiliano. O ser humano tem que ir além dos seus impulsos instintivos. Ele não pode ser apenas movido pela raiva, ou não pode ser detido pelos seus próprios medos. Ele tem que ir além. A nossa inteligência, que faz e promove as conquistas externas, deve também ser utilizada para as conquistas de ordem interna do ser. E o quanto, muitas vezes, nós negligenciamos esse processo. Utilizamos a inteligência somente para a conquista das metas imediatas. Ok, nós temos que viver, acompanhar a vida, e isso não é um mal, mas o mal é quando nessa existência, utilizando toda a energia para essas metas de ordem externa, nós perdemos contato com as metas de ordem interior, que são o nosso desenvolvimento, o nosso aprimoramento, a nossa transformação constante, abrigando os valores ético-morais necessários para que a razão nos leve a entrar em contato com os nossos objetivos existenciais. Qual é o sentido da vida? Quais são os nossos objetivos? Será que os nossos objetivos são apenas de acumular coisas, de ter status sociais, de ter outras conquistas? Sim, elas têm o seu valor, mas elas não podem ser mais importantes do que as metas de ordem espirituais. Quantas desencarnações temos ouvido nos últimos tempos? Hoje mesmo, uma colega de trabalho partiu, mais jovem do que eu,
E eu fico pensando quantos sonhos ela levava consigo, quantos anseios, e tantas outras pessoas também partindo. E um dia seremos nós. E que a morte venha e nos encontre conectados em um propósito existencial, em uma vida vivida com sentido, que a morte não nos encontre mortos, no sentido de um estado de sono que não percebe que a vida tem nobres e grandes objetivos, e objetivos que devem ser perseguidos para que essas funções que foram desenvolvidas ao longo do tempo não se percam em conflitos de ordem menor que fazem com que a vida perca o brilho, e como a vida tem perdido o brilho para algumas pessoas. Somente no mundo, além da pandemia que enfrentamos, há uma outra pandemia, a pandemia depressiva, que atinge mais de 250 milhões de pessoas no mundo, conforme estatísticas da Organização Mundial da Saúde. Então, nós vemos que para muitos, e aqui não fazemos um juízo de valor para quem passa pela depressão, porque a depressão ela é multifatorial e é vivida de forma diferente por cada uma das pessoas, porque tem sua história de vida, tem todo um contexto. Mas se pensarmos que parte desse processo depressivo atinge parte das pessoas que perderam a conexão com seu objetivo existencial, com seu sentido de vida, nós estamos falando de algo muito grave. Essa humanidade que não sabe dos valores e funções que tem, que não olha para os próprios equipamentos que tem à disposição, a capacidade da razão, do discernimento, da inteligência, mas também da construção de beleza, do sentimento, da criatividade, forças que devem nos conectar uns aos outros, com todos os seres vivos e com a vida de uma forma geral, para que essa conexão faça brilhar a nossa consciência. Por isso mesmo, na obra Ilumina-te, Joana de Ângeles chama a atenção que a aquisição da consciência pelo ser humano foi um dos mais grandiosos momentos do processo da evolução antropopsicológica. A capacidade de olhar para si, a capacidade de discernir, a capacidade de olharmos para o hoje, mas nos projetarmos no futuro, olhando para frente e pensando, que tipo de pessoa eu quero ser? Sair das metas egóicas, tão ao gosto da imaturidade psicológico-emocional, e adentrar-se pelas metas psicológicas profundas, trabalhar o ser que somos, adquirir consciência em relação à vida, nesse momento em que somos chamados a prestar atenção na vida. Sim, todos deveríamos estar fazendo essa reflexão, cada um no seu lugar, refletindo a respeito da vida, do seu valor, enquanto tantos seres humanos perdem a sua vida física, adentrando-se pela vida espiritual, é certo, mas em que condições? Porque cada um prossegue na vida de acordo com a construção que fez a partir da própria consciência. E esse é o chamado que nós temos recebido, o convite que recebemos todos nós, olhar para a vida, sustentar-se a partir de um significado, de um propósito, dar sentido à nossa jornada, à nossa caminhada, nos adaptarmos às condições que se estabelecem, mas sempre com o olhar à frente de que a vida é bela, para que possamos fazer desabrochar a consciência, como Joana de Ângeles convida em autodescobrimento. O desabrochar da consciência é um trabalho lento e contínuo, que constitui o desafio do processo da evolução.
inscrevendo no seu âmago a lei de Deus. Desenvolve-se de dentro para fora, a esforço da vontade concentrada como meta essencial da vida. E olha como é bela essa síntese que Joana de Ângeles nos propõe para que a consciência desabroche. Porque é como se fosse um parto. E um parto precisa ser cuidado, uma gestação precisa ser cuidada desde o seu princípio, para que a vida floresça, para que a vida ela se torne consciente no ser. Assim é o desabrochar da consciência. Num primeiro momento, olhando para os nossos próprios comportamentos, atitudes perante a vida, olhando e observando os nossos complexos, os nossos conflitos, e propondo uma atitude diferente para com a vida. A consciência, a partir da conquista do cérebro neocórtex, nos dota dessa capacidade de autorreflexão. E por que nós negligenciamos tanto esse trabalho, que, como Joana de Ângeles apresenta, é um trabalho que deve ser lento, mas contínuo. Lento porque a evolução não dá saltos. A evolução não tem atalhos. O ser é chamado a enfrentar a si mesmo. E esse é um processo que demanda tempo, demanda esforço, demanda energia. E por isso que deve ser um trabalho contínuo, como um desafio do processo da evolução, a partir dessa lei de Deus que se encontra no âmago de cada criatura. E isso nos faz recordar a própria pergunta do Livro dos Espíritos: onde se encontra inscrita a lei de Deus? E aí, os Espíritos respondem que é na própria consciência, ou seja, o mergulho não é para fora, é um mergulho interior. Não existem respostas externas que farão com que eu me transforme, embora possamos receber algumas pistas, alguns conselhos, mas todo o trabalho é de um esforço íntimo de cada indivíduo. Por quê? Porque essa consciência se desenvolve de dentro para fora, a esforço da vontade concentrada, como meta essencial da vida. E aqui Joana de Ângeles fala uma palavra importante para todo o processo de transformação: a vontade concentrada. Uma energia de vida, uma força que me faça não somente acordar para cumprir as funções diárias do trabalho, da família, da sociedade, mas além dessas funções, a função de conexão com a própria vida. Olhai, vigiai, orai, ou seja, observai a vida que está ao seu redor. Perceba-se como atuante nessa própria vida, canalizando a força para mais nobres conquistas do ser, porque esse processo de entrar em contato com a própria consciência, às vezes traz questões dolorosas, às vezes pode trazer culpa das ações do passado nas quais agimos de maneira equivocada. Muitas vezes, algumas mágoas daquilo que fizeram conosco, mas temos que considerar que todo ser humano é um processo em construção. Somos inacabados. Mas esse processo de tornar-se pleno é feito a partir dessa vontade, porque já temos todos os implementos possíveis para uma conexão profunda da vida. Conexão que vamos transitando entre os chamados níveis de consciência, estudados pela psicologia transpessoal, da qual Ken Wilber, apresentando na visão integral, é um dos expoentes. E conforme ele nos ensina, os principais estados de consciência são os de vigília, de sonho e de sono profundo. Dentre das subdivisões, existem os estados meditativos, induzidos pelo yoga,
pela oração contemplativa, pela meditação, estados alterados de consciência, como os induzidos por drogas, e uma grande variedade de experiências de pico. A psicologia transpessoal, começando a adentrar-se pelos estudos dos níveis de consciência, percebe o que a própria psicologia espírita depois irá complementar. Transitamos desse estado de sono até nos tornarmos despertos para a vida. É como se no princípio funcionassem apenas os cérebros reptiliano e o cérebro emocional. Mas a esforço da vontade concentrada, a esforço da determinação, fôssemos acordando para a vida. Nada obstante, são muitos aqueles que permanecem ainda num estado de sono. E Joana de Ângeles irá fazer um profundo estudo a respeito desses estados na obra O Ser Consciente. No primeiro nível, que é o chamado nível de sono sem sonhos, apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam. Assim mesmo, sem o conhecimento da consciência, tais respiração, digestão, reprodução, circulação sanguínea. E esse estado não nos assusta ver na atualidade o quanto domina boa parte da humanidade, porque parece que boa parte da humanidade dorme para as questões importantes da vida. Não está atenta ao que está acontecendo com o nosso planeta e continua vivendo apenas para os fenômenos biológicos, alimentação, reprodução, sono, vivência de prazeres, mas não reflete a respeito do propósito da vida. Não reflete a respeito do sentido existencial pelo qual nós estamos aqui encarnados. Não estamos aqui para acumular, porque nada disso que achamos ter iremos levar para o plano espiritual. E por que nós ocupamos tanto tempo, gastamos tanta energia com aquilo que nós não iremos levar? E por que não utilizamos esse mesmo tempo e essa mesma energia vital que dispomos com os valores que podem ser agregados à nossa alma? E esses valores são as virtudes. Me chama muita atenção quando eu vou em livrarias e percebo que aqueles que são colocados nas vitrines em destaque são os que prometem sucesso, são os que prometem fazer com que a pessoa se torne milionária. Torne-se milionário. E quem se torna milionário, na verdade, é o que vende o livro, na maior parte das vezes. Mas mesmo assim, muitas pessoas se iludem, como se essa conquista de fortuna e sucesso a qualquer preço fosse garantir plenitude, o que não é verdade. Quantas pessoas que têm milhões, bilhões nas contas bancárias e são profundamente infelizes, porque a correlação entre posse e bem-estar, ela só tem alguma alteração quando a pessoa sai da zona de miséria e passa a ter a possibilidade de uma vida digna. Conforme estudos apresentados no Reino Unido, somente nesse primeiro nível há um incremento do nível de satisfação e bem-estar. Posteriormente, a curva chega até mesmo a decrescer, conforme análise que fizeram em décadas passadas, ou seja, um incremento do PIB, dos valores, daquilo que tanto corremos atrás, não vem correspondendo também a um aumento da sensação de bem-estar. É por isso que em um dos países do Himalaia, o Butão, encravado ali nas montanhas, um país pequenino, o governante chamou a atenção quando estabeleceu um indicador diferente do PIB, Produto Interno Bruto. Ele disse, não, na minha nação será incrementado o FIB, Felicidade Interna Bruta, porque será o bem-estar
dos meus cidadãos, dos meus governados, que irá dizer se o país está ou não no rumo correto. Isso diz respeito ao sentido da vida, para que aprendamos a viver em plenitude, saindo desse estado de sono, porque o estado de sono é paralisia da alma, é um peso na consciência individual e prejuízo na coletiva, que compraz, no entanto, a todos quanto fogem consciente e inconscientemente dos compromissos mais graves para com si, assim como em referência à sociedade, que exploram e perturbam com a sua dependência. E aí nós vemos, enquanto dormimos, não acionamos esses implementos da alma, essa capacidade de transcender, essa capacidade de conectar-se com a vida. Por isso, tantas pessoas sofrem e se desesperam quando tem que fazer algum sacrifício. Certamente, nos tempos que vivemos, algumas pessoas têm necessidades urgentes e ficam, de certa forma, muito perturbadas quando tem alguma limitação. Mas quantas pessoas podem fazer um movimento de, pelo menos, respeitar o momento e se desesperaram porque não têm a capacidade de fazer uma autorreflexão, olhar para si? É difícil para muitas pessoas, especialmente para aqueles que dormem na vida. E quando não fazemos essa busca interna, muitas vezes vamos buscar a solução fora. É por isso que alguns que pretendem um acordar da consciência buscam os gurus famosos em cada época, a fim de que eles pensem e ajam sem o esforço pessoal dos que se fazem seus discípulos, incorrendo em fugas inoportunas aos labores edificantes da vida atual, sempre desafiadora e exigente. É quando as pessoas buscam soluções externas, buscam os gurus, buscam os médiums, buscam até mesmo nós, psicoterapeutas, muitas vezes para dizerem o que elas devem fazer, o que elas devem escolher. E muitas vezes os pacientes no consultório se frustram porque eu digo, eu não posso dizer o que você vai fazer, mas eu posso te perguntar. E talvez essas perguntas que eu faça te levem à reflexão. O que você quer fazer? Como você se sente a partir do momento em que pensa naquilo que deseja fazer? Quando você pensa nas escolhas que tem pela frente, o que te diz o seu sentimento? E aí começamos a treinar as pessoas para olhar para si, para que elas não caiam na ilusão de buscar uma resposta fora e depois estabelecerem a culpa na outra pessoa, porque quando nós deixamos de escolher ou fazemos com que uma outra pessoa escolha por nós, nós estamos escolhendo não acionar a própria consciência, ou seja, estamos agarrados no estado de sono. Mas a consciência vai avançando à medida que passamos por determinadas experiências, a dor, o sofrimento ou a autorreflexão. São movimentos que fazem com que muitas vezes nós percebamos que a vida tem um sentido. É quando a vida atinge o nível de consciência de sono, mas um sono acordado. O desenvolvimento da consciência atinge o terceiro nível, o de sono acordado, no qual a determinação pessoal, aliada à vontade, conduz o ser aos ideais de enobrecimento, a descoberta da finalidade da sua existência, às aspirações do que lhe é essencial ao autoencontro, à realização total. E isso se dá de maneira diferente para cada um, desde que nos comprometamos com o processo de uma determinação. O que é determinação? O que é estar determinado? É agregar uma vontade profunda de se transformar.
e fazer até mesmo com que as maiores limitações, elas não impeçam de alcançar os nossos objetivos. Eu me recordo da história de Helen Keller. Helen Keller, que ainda nos primeiros anos de idade, menos de 2 anos de idade, ficou cega, surda e muda. Ou seja, estava praticamente fadada a ter uma vida quase vegetativa, porque ainda era o século XIX, no interior dos Estados Unidos. Mas porque uma das suas educadoras, Anne Sullivan, fez esforços memoráveis para que ela tivesse o contato com a vida e encontrou no espírito de Helen Keller uma determinação profunda, ela brilhou. Ela estava fadada a não conseguir comunicar-se, ela apenas emitia grunhidos, mas com processo de disciplina, tentativas constantes, ela começou a imitar o som da voz da sua professora. Não via, não ouvia, mas conseguia, de certa forma, entender que havia uma vibração vocal que a professora associava. Ela sentia a água, e ao sentir a água, a professora colocava a mão na sua garganta para que ela percebesse a entonação, o movimento dos lábios. E com muito esforço ela começa a falar água. No movimento de falar cada palavra, e várias palavras foram se somando, ela aprendeu não somente a falar, mas a dar discursos. E ali também ela começa a desenvolver a escrita. E Helen Keller, cega, surda, começa a fazer palestras imitando o som da voz, mas percebendo que tinha implementos poderosos no seu ser. E ela transforma o ideal humano a partir da determinação pessoal. E eu fico pensando porque nós, que temos todos os elementos disponíveis para uma vida mais consciente, às vezes nos detemos em reclamações. Às vezes nos queixamos da vida, mal sabendo que a dor, ela atinge todas as pessoas do nosso planeta. Alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade. Mas para todos há o convite de vida. Certa feita perguntaram a Helen Keller, o que você faria se em 24 horas você pudesse ver, ouvir, né, e caminhar livremente? Ela disse, eu passearia pela natureza, tocaria cada folha e olharia aquelas folhas, porque eu fico abismada que às vezes pergunto às pessoas que vão passear o que elas viram de diferente, elas dizem que nada viram de diferente. E eu, cega, percebo que cada folha é diferente. Não tem nada igual nesse mundo. Eu tocaria as folhas, mas também olharia para as pessoas, porque eu percebo no rosto das pessoas as diferentes expressões, como eu tinha vontade de ver um olhar de um bebê, de uma criança, porque parece que elas têm um sorriso divino, mas também andaria entre as pessoas para verem elas caminhando apressadas na Quinta Avenida de Nova York ou em outras localidades. No final do dia, eu me deitaria para mirar as estrelas, olhar o céu, olhar o firmamento, olhar toda essa grandiosidade do universo que se manifesta sem que as pessoas se deem conta da própria vida. E não nos damos conta porque estamos dormindo. E Helen Keller vai narrando o seu dia de 24 horas em que teria todas as funções, em que poderia olhar, em que poderia perceber, em que poderia se conectar com a existência de uma maneira profunda. E eu fico me perguntando por que são tantas pessoas que escolhem o estado de paralisia.
há poucos dias, via pessoas desesperadas reclamando porque foram obrigadas e convidadas a ficar em casa por conta do estado em que nos encontramos nos hospitais, as UTIs lotadas, e alguns tiveram a impetuosidade de buzinar em frente a hospitais, cujas UTIs encontram-se lotadas de pessoas em sofrimento. E eu fiquei me perguntando em que momento a humanidade se tornou tão insensível com a dor de outras pessoas. Porque quando nós banalizamos a dor, quando nós banalizamos a morte, é porque a vida de muitos seres humanos já se tornou banal. E é por isso que nesses dias nós somos chamados a abraçar o nível de consciência de si. Porque o nível de consciência de si é de alto significado no processo de evolução psicológico e moral do ser humano, ao lado do equilíbrio psicofísico que vigerá a partir de então. E é esse o convite que a espiritualidade nos faz para nos tornarmos conscientes a respeito da vida. Ser consciente não é só ter a inteligência cognitiva, vai além. É também ter a inteligência emocional, mas além dela, a inteligência espiritual, que nos conecta com os sentimentos, que faz olhar para a humanidade, que faz olhar para as dores acerbas do mundo, que a pandemia não trouxe, mais escancarou, quando olhamos esse mundo de tantas injustiças, onde alguns poucos têm tanto e alguns muitos têm tão pouco, porque não é possível que a essa altura da humanidade algumas pessoas ainda passem fome. E menos ainda que os nossos olhares fiquem indiferentes a tudo isso que acontece na humanidade. Por isso, precisamos despertar o ser consciente que vive em cada um de nós. Despertar a vida que existe em nós. Despertar o sentimento que vai fazer com que nos conectemos ao mestre que nós dizemos seguir. Porque se somos seguidores de Jesus, nós temos um chamado para viver a vida conscientemente. Nós temos um chamado para viver a vida de forma harmoniosa com todos os seres que vivem nesse mundo. E é por isso que nesse momento nos unimos em vibrações a todas as pessoas que partiram, aqueles que desencarnaram, que prossigam sua jornada, porque depois da vida prossegue a vida. E como cada um de nós não sabe o seu momento, nós somos chamados também a viver conscientemente cada etapa, cada segundo, cada momento, construindo degraus de sustentação para a conquista de nós mesmos. Então, terminamos aqui as nossas reflexões, abrindo espaço para, se houver alguma pergunta, que os amigos, as amigas possam trazer aqui nesse instante. Muito obrigado. Quero agradecer com muita emoção ao querido irmão Cláudio pela dimensão da sua fala, Cláudio. Você trouxe para nós hoje, para a Capelania Espírita, nossa associação médica, instrumentos tão preciosos, instrumentos tão valorosos, que eu vou pedir permissão aos meus irmãos aqui na sala, para que a gente modifique hoje um pouco mais a nossa dinâmica, que nós não faríamos interação, não teria perguntas, em função do nosso trabalho de visita hospitalar vibracional. Mas eu recebi a intuição espiritual de que nós devemos suspender essa visita hoje para que possamos fazer um trabalho de interação, porque certamente será um instrumento muito importante para o nosso comportamento daqui em diante. Eu tomo a liberdade
iniciar essa observação dizendo que eu fiquei encantado com uma frase que você falou, Cláudio, que foi assim, muita sintonia com a leitura da noite, quando você falou que a morte não nos encontre mortos. Isso é muito importante, isso é muito emblemático, isso é muito intenso em nossa vida. Eu quero que todos nessa sala, nessa noite, estejam preparados, ou se não estão preparados, mas que iniciem o primeiro passo no projeto interno da reforma íntima, para que não sejamos surpreendidos pela morte e que ela não nos encontre mortos. Eu quero tomar a liberdade de fazer a você uma pergunta. Quando você citou o sono acordado, o sono acordado seria seria um sinônimo de estar na transição, ou seja, o sono acordado seria o objetivo, o requisito para que nós possamos estar na transição de maneira feliz, de maneira bem-sucedida? Exato, né? Como se saíssemos daquela letargia, porque eles utilizaram uma linguagem figurada para fazer a ponte com esses níveis de consciência, como se saíssemos do sono total, né? Como quando a gente acorda mesmo, né? Você acorda, mas não está ainda desperto. E o desabrochar da consciência é como se fosse, de maneira metafórica, esse despertar, ou seja, peraí, né? Sabemos que existe vida, né? Sabemos que devemos sair dessa letargia e precisamos levantar. Então, mas até levantar, nós passamos por um estado transitório, né? A vontade de permanecer dependentes. E aí tem os estados, né, que eu falei da questão de uma vida puramente voltada, né, à biologia, à fisiologia do comer, dormir, reproduzir, sentir prazer. Essa é a vida voltada para o ego. Mas além do ego, existe a alma, o ser que somos. E precisamos despertar para essas conquistas da vida. Portanto, é esse sono acordado. É como se em determinados momentos nós estivéssemos em sono para essas questões da vida, mas às vezes cai a ficha, né? Como diz o ditado popular, opa, peraí, né? Eu estou vivendo isso aqui, mas o sentido da vida é muito mais profundo do que isso que vivo. Eu estou vivendo conflitos, mas a vida é muito mais do que os conflitos que eu vivo. Então, vamos enfrentar, vamos observar, vamos olhar, principalmente direcionando a vontade, direcionando a determinação. E aí vem a necessidade do estudo, a necessidade da consciência de si, a necessidade de um olhar coletivo. E aí vem a importância do processo de caridade, no sentido de olhar para esse coletivo, para se conectar com o outro, porque somos seres sociais. E todas essas instâncias vão promovendo o despertar para que nós saiamos desse estado de sono, adentrando pelo estado de consciência de si. Né? Porque aí é quando a gente desperta e diz, não, peraí, a vida tem um propósito, eu vou estar conectado a esse propósito o tempo todo. Né? E isso é que é importante, e isso só se conquista a partir da vontade e da determinação. Beleza, obrigado. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer da alegria que a gente está recebendo na nossa sala hoje, a nossa irmã Cacilda, de Teresina, Piauí, a Daniela e a Andréia, da Bahia. Sejam bem-vindos, que vocês possam estar conosco mais vezes. E dizer também da alegria de ter conosco nessa sala uma das pioneiras desse trabalho da capelania, a nossa irmã Cássia Piccoli, que vai hoje, inclusive, nos dar alegria. Eu convido ela para que faça a prece de encerramento da noite de hoje. Então, eu quero abrir o espaço para que os nossos irmãos possam interagir com o Cláudio. Pode fazer ao vivo ou pelo chat. Eu acho que tem uma da Karina aqui. Eu fiz, eu acho que não tinha Karina, visto faz ao aí, vivo. eu coloquei no chat. Faz ao Eu vivo, estava Karina. vendo. Quando o Robert de Rompe, ele fala sobre sono sem sonhos, me deixou muito intrigada, uma vez que a gente, quando vê os estados de emancipação da alma, e lá no livro dos Espíritos sobre sono e sonhos, deixa-nos claro que a gente sempre sonha, embora a gente não Sim. se lembre do sonho.
E aí eu fiquei, como que ele traz isso, né? O Robert Rope, essa observação, essa classificação de sono, de sono sem sonhos. Certo. E o espírito faz o quê? Está onde? É boa pergunta, Karina. Assim, esses níveis de consciência, na verdade, são uma metáfora. Então, não está falando exatamente do sonho, né, enquanto movimento da alma, enquanto processo que a gente participa, porque efetivamente todos sonhamos. A gente pode não lembrar dos sonhos, mas nós sonhamos. Então, é como se essa alma, né, inconsciente de si, estivesse num sono tão profundo que nem sonha, nem tem um contato com o próprio inconsciente, nem tem um contato com a outra dimensão. Então, apenas caminha. Mas foi bom você ter me lembrado aqui o Robert de Hoppe, porque quando eu falei do cérebro trino, na verdade, o pesquisador chama-se Paul MacLean. Né? Foi Paul MacLean que fez todo o processo de, né, descoberta desse cérebro trino e triuno. Robert de Hoppe irá trabalhar os níveis de consciência, né, fazendo essa metáfora, né, no estado que nós saímos, de um sono total até a vigília. Né? Eu não trouxe aqui todos os níveis de consciência, mas o último seria uma consciência cósmica, né? Aquele que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ou seja, ele se conecta com o universo. Então, ele daria a dimensão de todo esse caminhar humano, né? Saindo desde a base ali biológica, fisiológica, para a conquista do universo que se encontra incerto em cada um de nós. Mas quando fala de sonhos aqui, é numa abordagem metafórica. Carlos Senotti, parabéns pela fala, muito legal, muito brilhante. Obrigado, eu queria te perguntar o seguinte, nós estamos caminhando para a regeneração e já estamos vivenciando a regeneração. Olha, Dilson, quando falam, né, quando eu escuto, né, a questão regeneração, a pergunta que vem para mim é, estamos nos regenerando? Porque toda mudança coletiva, ela pressupõe uma mudança do indivíduo. Então, para mudar o patamar, né, enquanto consciência coletiva, cada um de nós vai ter que fazer sua lição de casa. Não adianta as outras pessoas fazerem e eu não fazer, porque senão não estarei nessa mesma sintonia. Então, mais do que um processo coletivo, eu chamo a atenção para cada um de nós. Eu trago para minhas próprias reflexões. Eu estou me regenerando, e regenerar-se requer todo um esforço para se transformar, para se mobilizar, né? Para olhar o contexto coletivo e aproveitar aquilo que está acontecendo. Por exemplo, há 100 anos atrás, um século atrás, a humanidade também estava passando por uma pandemia, que ceifou milhões de vidas, muitas vidas, né, foram ceifadas naquela época. Mas, logo após, vieram as guerras mundiais, né, a Segunda Guerra Mundial, algumas décadas após, mostrando que nem todos aproveitaram aquela circunstância coletiva para mais profundas reflexões em torno da vida. É o que a gente está vivendo agora. Todos estamos passando uma pandemia, claro que cada um dentro das suas condições. Mas serão todos que estão aproveitando para se regenerar? Ou alguns ainda se debatem nas próprias sombras, né, estão perdidos nessa consciência de sono? Portanto, eu gosto muito de trazer, né, para a questão do próprio indivíduo. Ok, vamos refletir sobre a nossa transformação. A transformação coletiva ela só vai acontecer quando cada ser estiver nesse processo de regenerar-se. Né? Regeneração significa cuidar, né? Quando é que o nosso corpo se regenera, né? O nosso organismo se regenera? Quando a gente cuida das partes enfermas. E, no caso, essa regeneração ela traz uma perspectiva moral, uma perspectiva ética, de mudança de comportamento, de mudança de atitude para com a vida. Quando todos estivermos comprometidos, certamente estaremos vibrando num novo nível. Né? Então, vamos fazer a nossa lição de casa para que isso aconteça, porque isso não é um processo que vem de fora para dentro, não vão ser os anjos e os espíritos, né, que nos guiam, que irão tocar trombetas e anunciar uma era de regeneração, mas a nossa transformação é que ditará isso.
Você fez umas citações de Joana de Ângeles, o ser consciente, tem um capítulo, mas qual é o nome do livro? O livro é O Ser Consciente. O Ser Consciente, ok. É o livro. O Só livro é isso. isso. Tem a série psicológica de Joana de Ângeles, ela trabalha esses níveis de consciência, né? Em algumas mais especificamente, como nessa obra, O Ser Consciente. Obrigado. Beleza. Nada. Sério, que tal mais uma musiquinha para nós, hein? Enquanto o pessoal desperta aí. Deus, pede se dá conta do meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta. Mas como dá sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Deus, pede se dá conta do meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta. Mas como dá sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo. Dado me foi bem tempo e não fiz nada. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Quero hoje fazer conta e falta tempo. Deus, fez tanta conta do meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta. Mas como dá sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta. Não gasteis esse tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Mas astros que contam com seu tempo, fizessem desse tempo alguma conta. Vai alaiá, fizessem desse tempo alguma conta. Não choravam como eu não ter tempo. Vai alaiá, fizessem desse tempo alguma conta. Não choravam como eu por não ter tempo. Obrigado, Sérgio. Adorei a alegria do sambinha. Sambinha para Jesus, maravilhoso, viu? Muito bom. Bom, gente, não havendo mais nenhuma pergunta, eu quero pedir para o nosso irmão Cláudio que faça as suas considerações finais, agradecendo do fundo do coração, em meu nome, em nome da capelania, em nome da Associação Médico Espírita do nosso Estado, Cláudio, pela sua doação, pela sua disponibilidade, tá? E que você possa estar mais vezes conosco, nos dando a alegria da sua fala e da sua sensibilidade. Obrigado, Cláudio. Faça as suas considerações finais. Oi, José Luiz, só quero agradecer a vocês pelo convite, né, pela troca afetuosa aqui que pudemos fazer nesse instante, que permaneçamos conectados à vida nesse instante, permaneçamos conectados ao nosso processo, auxiliando também a todos aqueles que estão em condições mais difíceis nesse momento grave que a gente enfrenta, mas que esse momento sirva, né, para o nosso aprimoramento, para a nossa transformação profunda, para que valorizemos a vida, esse dom sublime que temos às mãos, né, e que deve fazer com que desabrochemos a nossa consciência. Então, muito obrigado, né, a todas e todos que estiveram aqui. Né, um grande abraço para vocês, gratidão pelo convite, né, e até uma outra oportunidade. Muito obrigado a você, meu querido. Eu queria convidar todos para colocar o coraçãozinho aqui, tradicional, como agradecimento ao nosso irmão Cláudio. Coraçãozinho, todo mundo. Isso. Coraçãozinho, muito bom. Isso. Olha, Cláudio, quanto coração. É o coração do povo capixaba, te agradecendo, dizendo que você está nele, tá bom? Bom, gente, então, como nós hoje, como falado, nós não vamos ter tempo para nós fazer a nossa visita
aos nossos hospitais, mas antes da nossa prece inicial, eu quero convidar a todos para que possamos fazer uma visita um pouquinho diferente hoje. Nós possamos, nesse momento, levar nossos pensamentos, levar nosso carinho, as nossas vibrações, a nossa fé aos irmãos internados nos hospitais que nós damos assistência. Eu vou citar alguns, se eu esquecer de algum, que os colegas possam lembrar. Aos irmãos que estão internados no Hospital Vitória Parte, no Hospital Dório Silva, no Hospital Santa Casa de Misericórdia, no CIAS, nas casas de repouso, Alçora e Jequitibá, no Hospital Vila Velha, no Hospital Bezerra de Farias, no Hospital de Urgência e Emergência, no Hospital antigo Adalto Botelho, na Santa Casa de Misericórdia, Hospital de Ibatiba, Nossa Senhora da Penha, Hospital São Camilo de Aracruz, Hospital Francisco de Assis de Cachoeiro, enfim, todos os hospitais da nossa ilha, do nosso estado, Hospital das Clínicas, o Hospital Central, Hospital Jaime dos Santos Neves, que todos os irmãos ali internados possam receber as nossas vibrações, receber o nosso carinho, receber a nossa torcida de que possam ser bem-sucedidos, tanto nas duas possibilidades que se encontram à sua frente, e que aqueles que passaram para a vida espiritual possam ser acolhidos pelos irmãos espirituais, que possam, enfim, ter a paz que merecem, a paz e a felicidade que Jesus anunciou. Muita paz a todos. Boa noite a todo mundo. Boa noite, pessoal. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Deus. Fiquem com Deus. Beijo grande em todos. Marciane, que bom te ver, Marciane. Boa noite. Estamos por aqui. Poderosa. Boa noite, Boa noite a todos. Francisco, meu irmão. Saudade de todos, viu? Cacácia, que maravilha ver vocês aí, viu? Amei. Estamos aqui. Boa noite. Morando em Jardim América. Zé Luiz, Ei, já convidei a Cássia para cantar, ela está declinando. Fala, cobra dela aí. vai cantar. Pode deixar. Deixa com nós. Vai ou não vai, Cássia? Pessoal. Obrigado. Eduardo Deixa. está dormindo? Deixa.